Fala animais, bem-vindos a mais um vídeo sobre Stargirl, chegando agora ao 5º episódio. Seguindo a tradição, é mais um episódio com nome de personagem, mas dessa vez de 2 personagens que são introduzidos, Homem-Hora e Doutora Meia-Noite. Antes de falar deles, o episódio já abre com um easter egg interessante. A gente vê o Homem-Hora e a esposa dele, a Wendy, no flashback, e vemos o momento que ele manda os documentos da investigação dele pro Pat Dugan, que a gente já viu nos episódios anteriores. O interessante é o endereço do Pat, tá? Como Sigil Way 1941. E tem um motivo para isso. Sigil é por causa do Jerry Siegel, mais conhecido por ser um dos criadores do Superman, mas ele também criou o Pat e o Sideral original em 1941. Através desse flashback, a gente descobre que o Rick Harris, que a gente já estava vendo na série sem muito destaque, na verdade é o Rick Tyler, o filho do Homem-Hora original. Aqui ele teve o nome mudado e ele foi criado pelo tio, com documentos falsos para ele se passar por filho dele, para a Sociedade da Injustiça nunca descobrir que ele existiu. Com isso, mais a morte dos pais num acidente de carro, ele cresceu bem revoltado. E nesse episódio a Stargirl começa a descobrir a ligação dele com o Homem-Hora original, porque a ampulheta que ela roubou reage a ele. E aí ela tenta recrutá-lo também. Só que o Rick é bem violento, revoltado, e isso tem um pouco de reflexo dos quadrinhos. O Homem-Hora sempre foi um personagem complicado, seja como o Rex, o pai dele, ou o Rick mesmo. O Miraculo, que é a droga que dá poder por 1 hora ao personagem, era viciante. Os dois ficaram viciados nela. O Homem-Hora original ainda era viciado na adrenalina. O Rick foi ainda mais prejudicado, porque além de viciado, a droga causou leucemia nele. Ele quase morreu até que ele foi curado e mais tarde começou a usar uma fórmula renovada que não causava mais o vício. Mas ele também teve problemas com raiva. Logo no começo da carreira, ele lutou com o Mago, o vilão que a gente já andou vendo na série, e matou, ou pelo menos achou que matou ele. Ele perdeu o controle na luta. O funcionamento da ampulheta dele na série também é diferente dos quadrinhos. É dito que a ampulheta dá a super força por 1 hora por dia, que é como funciona normalmente a pílula de Miraculo. A versão mais atualizada, foi quando ele já não tinha o vício, realmente era parte do uniforme dele, dava essa força por 1 hora. Mas a ampulheta em si, que ele também teve nesse período, dava uma outra habilidade. Ela tinha tachyons nela, e por causa disso, o Rick podia ver 1 hora no futuro. Não que ele tivesse controle de quando isso ia acontecer. Foi apenas um presente de outro Homem-Hora, que era um viajante do tempo. A Pat Chapel, que a gente já tá vendo também desde o primeiro episódio, agora começa a se tornar a Doutora Meia-Noite, que é interessante. Ela praticamente invade a casa da Courtney e pega o visor do Dr. Meia-Noite, que nessa versão é bem diferente, né? Nos quadrinhos o visor não tem tanta tecnologia, basicamente só dava a capacidade de enxergar em infravermelho, mas aqui ele parece mais a armadura do Homem-Ferro. Ele tem arquivos, tem uma inteligência artificial do Charles McNider, o Dr. Meia-Noite original, e a Pantera até chega a confundir o Dr. Meia-Noite com o Capitão Meia-Noite, que é um personagem que existe, mas não é da DC. Essa versão da Pat da série é uma menina bem comum, mas nos quadrinhos ela era protegida do Dr. Meia-Noite original, estudou com ele, era médica como ele e também ficou cega, algo que não acontece na série, ao menos por enquanto. Assim como a Pantera no episódio anterior, essas versões do Homem-Hora e da Doutora Meia-Noite surgiram nas HQs na Corporação Infinita e não na Sociedade da Justiça. Agora, quanto aos arquivos do Dr. Meia-Noite vistos através do visor, trazem coisas muito interessantes, a começar por documentação do próprio Charles McNider, que a gente vê documentos dele de Keystone City, que é a cidade do Flash da Sociedade da Justiça. Mas a informação mais importante é justamente a ficha do Dr. Meia-Noite, que mostra que a Sociedade da Justiça surgiu em 1941 na série, como foi nos quadrinhos. Resta agora a gente saber como é que os personagens permaneceram jovens tanto tempo. Nos gibis existiam inúmeras desculpas para cada um deles. Um outro personagem apresentado nesses arquivos, que é o Abelha Vermelha. No momento de discussão entre a Beth e a Kurt, o visor avisa sobre os cuidados que tem que se tomar com a identidade secreta e usa de exemplo o Abelha Vermelha, um herói bem obscuro da DC dos anos 40. Nessa versão da série morreu porque não soube esconder a identidade dele. Ele é um personagem que virou uma piada recorrente na DC porque ele é bem ridículo. Além de não ter poder nenhum, ele era um cara que usava para combater o crime
abelhas treinadas por ele. Mas o mais importante é que a ficha dele apresentada na série confirma a existência de mais 2 equipes nesse universo. 2 equipes que ele fez parte dos quadrinhos, o All-Star Squadron e os Combatentes da Liberdade. Esse episódio se passa quase inteiro na noite de Halloween, então nada mais justo que os personagens se disfarcem um pouco, né? Então a Courtney, em certo momento, usa a roupa do Gizmo, do filme Gremlins, que é um grande clássico dos anos 80. No meio de toda essa ação do Halloween, a gente também volta a ver o Henry Jr., que começa a desenvolver os poderes telepáticos de onda mental. Começa a ter dor de cabeça por causa disso, ler a mente das pessoas sem entender direito o que está acontecendo. Isso cria a pergunta: esses poderes são dele mesmo ou é o pai dele transferindo a consciência para ele? Porque isso já aconteceu nos quadrinhos e é interessante notar que na série esses poderes do Henry só estão se desenvolvendo agora que o pai dele está em coma. Falando nos vilões da série, esse episódio foi bem mais equilibrado do que o anterior. Esse ele conseguiu ter os dramas pessoais adolescentes dos protagonistas. Teve os vilões, a gente vê em ação pela primeira vez o jogador e a violinista, confirmando que é a violinista mesmo, inclusive usando as habilidades de controle mental tocando violino, e num momento que dá embasamento ao plano que a gente já chutou que pode ser o plano do Rei Dragão, como nos quadrinhos, de controlar os adolescentes. Isso porque a Sociedade da Injustiça aqui rouba algum equipamento de antenas de transmissão. E o episódio fecha com o Pat também, que está mais integrado à trama nesse episódio. Ele começa a desconfiar do novo Homem-Hora, encontra pistas da Sociedade da Injustiça e descobre que a Courtney está com o equipamento da Sociedade porque a lanterna do Lanterna Verde começa a brilhar. E essa é uma questão que todo mundo está bem curioso, porque o Lanterna Verde é um personagem complicado de fazer e é um personagem que não tem legado, então provavelmente eles vão trazer o original. Bom, lembre-se de se inscrever no canal, clicar aí no sininho para saber quando tiver um novo vídeo, visitar o falaanimal.com.br e até o próximo episódio de Star Girl.